O Brasil se classificou para as oitavas de finais da Copa do Mundo após vencer o Japão por 2-1. Mas um questionamento veio à minha mente enquanto eu assistia esse jogo. Por que a gente sofre tanto? Por que esse time sofre para marcar e para atacar? Fazendo uma análise desse jogo do Japão, eu vou tentar responder essa pergunta no vídeo de hoje. Bom, para quem assistiu o jogo, viu que o Brasil saiu perdendo e fez a virada no segundo tempo, com gols de Casemiro de cabeça e Gabriel Martinelli no último lance do jogo, basicamente. Último não, né? Porque o juiz quis dar uma prolongadinha ali no jogo, mas basicamente na última chance clara do jogo, o Martinelli fez o gol da vitória pra gente. Mas esse jogo eu fiquei pensando, e não só esse jogo, tá? Nos outros jogos eu já vinha pensando nisso também. Por que é tão difícil da gente marcar gols, criar jogadas, e ao mesmo tempo porque é tão difícil e porque parece que a defesa do Brasil é tão defasada? Eu tenho uma análise não só desse jogo do Brasil, algo que a Copa do Mundo como um todo me mostrou, que eu acho que podem explicar isso. Vamos separar esse vídeo então em duas partes. Falar sobre o Brasil ofensivamente e o Brasil defensivamente. Por que é tão difícil para o Brasil fazer gols e, enfim, criar jogadas? Como foi, por exemplo, no jogo de hoje do Japão, como foi no jogo contra o Marrocos. Por que parece que é tão difícil para o Brasil criar jogadas, no caso do jogo do Marrocos, ou fazer gol de fato, como foi no jogo de hoje? Primeiro, o sistema defensivo que o Brasil tem enfrentado. E não é um sistema específico que estão usando contra o Brasil, mas sim um sistema que a maioria dos times da Copa do Mundo estão usando. E aí você pode tirar grandes times como Espanha, França, que conseguem sobressair no talento e na qualidade técnica, não tem usado esse estilo tático, que é a linha de 5. Se você vai ver essas seleções menores que classificaram, Austrália, Cabo Verde, Congo, o próprio Japão que passou agora jogou numa linha de 5, o Marrocos que a gente enfrentou jogou numa linha de 5. A moda dessa Copa do Mundo é jogar numa linha de 5 defensores. O Japão, por sua vez, não foi para moda totalmente. Se você for ver, a maioria dos times da Copa do Mundo estão usando um 5-4-1, onde você tem duas linhas muito fortes de defensores, tanto a linha de defensores quanto a de meio campo, e você tem um cara somente fazendo a pressão nos defensores opostos, ou seja, nos nossos defensores. O Japão não estava assim, mas o Japão ainda assim usou a linha de 5, o que faz com que o Brasil trave, porque o Brasil ataca num 4-2-4, que a gente futuramente até vai criticar esse sistema, mas por hora, até ofensivamente deveria ser bom. Mas como a gente usa uma linha de 4 no ataque, enquanto eles têm uma linha de 5 defensores, acaba-se que se esses 4 jogadores não fizerem jogadas individuais ou buscarem uma movimentação para fazer uma triangulação, para fazer um toque aqui que eu passo lá e eu devolvo, enfim, se não houver esse tipo de movimentação, esse tipo de jogada, a gente acaba ficando preso e acaba sendo muitas jogadas de cruzamento, vai no fundo e cruza, jogadas simples e que geram pouco perigo contra uma seleção melhor, como foi, por exemplo, contra o Marrocos. No jogo de hoje, funcionou um pouco melhor. Isso porque o meio do Japão não estava tão congestionado quanto o do Marrocos. Você vai ver aquele jogo do Marrocos, cara, o Brasil não tinha espaço para pensar. O segundo tempo do Japão, eles deram espaço, se você for ver, eles estão num 5-2-3, como eu falei, e a gente tem um espaço para os meias virem, pegar essa bola da zaga, tentar fazer uma jogada com o atacante, tentar fazer uma jogada com o ponta. É assim, por exemplo, que surge o segundo gol, o gol do Martinelli. É uma jogada que vai de um lado para o outro na boca da área do Japão. O primeiro gol vem de um cruzamento do nosso zagueiro que estava na boca da área, que pegou o volante dentro da área para cabecear quase na linha de fundo. Então, assim, mostra como o Brasil ofensivamente melhorou do jogo de Marrocos para esse jogo do Japão, enfrentando uma linha de 5 defensores, mas também mostra que o Japão talvez não estivesse na sua melhor defesa, por mais que defendeu bem. A linha de 5 usada pelo Japão não é tão efetiva quando você não povoa esse meio campo e não faz com que não dificulta essa troca de passes na boca da área e entre os meias e os atacantes, que na minha visão é o que a maioria dos times e os times mais chatos de enfrentar
no quesito defensivo, como Gana, como Marrocos foi, como a Austrália foi no grupo. Esses times jogam num sistema muito compacto, onde as linhas são muito próximas e acaba que é muito difícil de você perfurar essa linha, o que acaba fazendo com que o ataque de fato seja mais ineficaz. Não foi o caso do jogo de hoje, ainda bem, mas é algo a se pensar. Talvez não seria melhor a gente povoar mais esse meio campo para poder ter mais essa aproximação dos meias, podendo criar uma jogada, fazer esse avanço da bola para aí sim chegar nos atacantes, não depender tanto de uma bola esticada ou de uma saída de jogo na lateral. Fica aí um pensamento. Bom, falando agora defensivamente, por que a gente sofre tanto? E aí eu vou usar somente dois casos, eu vou acabar excluindo o jogo do Haiti e o jogo da Escócia, muito porque nesses dois jogos a gente não sofreu defensivamente. A gente chegou a sofrer no jogo do Marrocos, principalmente no primeiro tempo, e um pouquinho desse primeiro tempo contra o Japão, e eles acabaram fazendo gol, mas acabaram recuando, então não foi tão... não sofreu tanto, né? Eu falo que a gente sofreu defensivamente, mas não é um sofrimento, nossa, o Brasil não conseguiu defender, não. O Brasil conseguiu controlar o jogo, em alguns momentos específicos sofreu para defender. E por que a gente tem sofrido tanto? E para mim a explicação é bem simples. 4-2-4. O Brasil joga com 2 meias e uma linha de 4 para atacar. Mas aí você vai falar, mas essa é a formação do Brasil ofensivamente. Defensivamente o Brasil se defende num 4-4-2. E você está certo, o Brasil se defende num 4-4-2. A questão é, na hora que você perde a bola, se o time oponente faz uma transição rápida, se os seus jogadores não compõem o setor defensivo de forma eficaz e de forma rápida, de forma ágil, você não vai marcar no 4-4-2. Porque pensa, o Brasil está atacando com 4 jogadores, é uma linha de 4. E a gente não está falando aqui de meias pelas alas, a gente não está falando de um meia na lateral, a gente está falando de um ponta, e um ponta de origem, como é o Vinícius Júnior e como é o Ryan. A função deles não é recompor esse meio campo. Pelo menos naturalmente eles não vão recompor até lá atrás, não de forma ágil, porque isso é padrão do jogador. O ponta não faz isso no futebol de hoje. Você tem poucos times que jogam com um meio tão pouco povoado. Então assim, já começa por aí. A gente tem pontas que por natureza não recomporiam. Nossa, nem sei se essa palavra existe. Não iriam recompor esse meio de campo. O que acaba acontecendo de fato, você tem a volta do Ryan, e o Ryan faz essa ala direita auxiliando o Danilo, e pela esquerda, teoricamente, o Vinícius e o Paquetá. Eles se alternam ali, porque o Vinícius tem uma má vontade para marcar, assim, que é absurda. Se eu não me engano, antes do gol do Japão, você já via que ele estava andando defensivamente, sabe? Então assim, sei lá, né? Então assim, a partir do momento que você tem jogadores que estão tão ofensivos no campo, porque pensa assim, o Brasil tá com a bola, vamos pegar o gol do Japão, por exemplo. A bola tá na defesa, tá com o Danilo, o time do Brasil tá quase postado para atacar. Você tem o Vinícius Júnior já lá na frente, o Ryan já lá na frente, o Paquetá e o Matheus Cunha, os dois já lá na frente. O que você tem é o Danilo numa linha ali quase com o Bruno Guimarães e com o Casemiro. Então se você erra o passe, se você perde a bola nessa construção ofensiva, se o oponente for rápido o suficiente e atacar em transição, você não vai defender num 4-4-2. Você não vai ter 4 pessoas no meio. Você vai ter 2. E não é como se esse 2 nosso fosse o Kanté no auge. Que você ia ver o Kanté no Chelsea, ele estava em todo lugar do campo. Não é como se esse Kanté, que esse nosso meia, fosse um meio campo que corre pra lá, corre pra cá, marca aqui, dá carrinho ali, rouba a bola, dá um passe pra lá. É o Casemiro, que por mais que fez um gol, é cansado, é um jogador que está velho, que já não tem mais o refino da bola que tinha antes, que já não tem mais aquele toque para dar desarme, aquele toque para roubar uma bola. É um cara mais lento. Então, a partir do momento que os times apostam na velocidade após roubar a bola do Brasil e apostam nessa transição, nosso meio não consegue acompanhar, porque a gente tem o Casemiro, que é cansado, e você tem o Bruno Guimarães, que por mais que possa fazer essa recomposição, ele é um jogador mais de criação,
ele não tem tanto essa vertente defensiva dentro dele. Por mais que fez uma boa partida hoje, eu acho que ele é um dos menos culpados no gol do Brasil hoje, do Japão hoje. Mas assim, a gente tem dois meias que nenhum deles é um cara que vai correr o campo inteiro, vai atacar e vai defender com a mesma intensidade hoje, entende? E pra mim, a gente usar um 4-2-4, meio que deixando esse meio vazio e não tendo um volante de fato que vá defender, assim, você vai falar, não, esse cara vai defender. Que não é o caso do Casemiro hoje. Ele não tá mais nesse pique pra, fica tranquilo que o Casemiro tá ali. Ou um cara que vai correr o campo inteiro pra você ter um meio menos povoado. Você não tem mais isso. Então, a partir do momento que você usa o 4-2-4, não tendo esse meio povoado, não tendo essa transição mais limpa, de certa forma, você tem os processos, os passos a passos, de certa forma. O zagueiro vai passar para o lateral, vai passar para o meia, para o volante vai passar para o meio atacante, o meio atacante vai dar na ponta ou vai dar no atacante. A partir do momento que é uma bola do lateral para o ponta, ou do meia que é um volante para o ponta, acaba que você tem um meio menos povoado, você tem uma maior chance de errar um passe, como foi hoje. E se o time oponente faz uma transição rápida, você vai tomar o gol. Porque acaba que você vai ficar numa situação de desequilíbrio defensivamente, porque você vai ter, por mais que você vai ter a linha de 4. O Japão, por exemplo, estava atacando com quase um 5 contra 4, quase um 5 contra 5 ali. Talvez não no lance do gol, mas teve lances em que a gente perde a bola que ficou assim, 5 contra 5, 6 contra 6, porque são jogadores rápidos. E a gente não tem um defensor rápido de fato. O Danilo é cansado, o Casemiro é cansado. Só os últimos defensores que têm essa velocidade. E aí tem outro ponto. A zaga tem que sair para dar esse bote. O Gabriel Magalhães não pode ficar parado tentando bloquear um chute de longe. Se ele viu que o Casemiro não ia pegar, ou ele sai e dá o bote, ou não tem outra opção na real. Ele tinha que ter saído para dar o bote. Ele não podia parar simplesmente, não vou bloquear o chute daqui. Então, assim, uma formação defensiva que é lenta, que é o caso do Brasil. O Brasil sai de um 4-2-4 no ataque para voltar para um 4-4-2 na defesa. Essa transição de ataque para defesa acaba punindo o Brasil por tentar usar uma formação ofensiva, muito ofensiva de fato, que é o 4-2-4. A minha solução para isso seria um 4-3-3, usando 3 volantes. Então, em vez de você ter o Paquetá, você pode até ter o Paquetá, mas usar ele mais recuado. Em vez de ou você ter um Danilo ali, Danilo do Botafogo, eu acho que é uma formação justa. Você tentar apostar nesse meio mais povoado, nesses jogadores que jogam mais juntos um com o outro, porque você melhora a criação de jogadas e ao mesmo tempo você melhora a recomposição defensiva. Então, para mim, para o próximo jogo, eu tentaria algo diferente. Eu acho que o Ancelotti percebeu isso, ele deu uma mudada no time no segundo tempo, tanto é que o Brasil melhora defensivamente, não perde tanta bola. Você tem o Martinelli, por exemplo, recompondo muito bem quando o Brasil perdia a bola. Mas ainda assim, eu tentaria algo diferente. Talvez um Danilo, um Paquetá mais recuado, não sei, né? Ele saiu machucado, não sei se o Paquetá vai jogar. Mas principalmente, eu acho que o Casemiro já não pode mais ser titular, infelizmente. Tem uma boa carreira o Casemiro, mas por mais que tenha feito gol, ele fez uma partida ruim, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, errando passes, não conseguindo acompanhar o ataque do Japão. Então assim, não dá. Nosso próximo adversário ou é Noruega ou é Costa do Marfim, 2 times que têm a velocidade como característica. A Noruega tem o Haaland e a Costa do Marfim tem vários jogadores rápidos como o John Mandey e outros. Então, acho que o Casemiro não faria bem para esse tipo de jogo. Por mais que o Fabinho também não seja a substituição perfeita, que ele também é meio lento, é meio velho, mas eu sinto que o Fabinho reconhece isso e joga mais recuado. Diferente do Casemiro, que tenta chegar mais perto da área, tenta atacar mais e ainda essa recomposição acaba falhando. Enfim, é isso. Se você gostou desse tipo de análise, deixa o like. Isso indica pra mim que ficou bom primeiro, que fez sentido o que eu falei, porque novamente eu não sou nenhum analista futebolístico nem nada, eu sou só um torcedor e alguém que gosta de futebol. Então, eu posso ter falado alguma besteira, não quero ofender ninguém, pelo amor de Deus.
É só o que eu penso e é só o que eu vi no jogo e que eu achei interessante trazer. Então, se você gostou, deixa o like, que isso indica pra mim que ficou legal. E eu posso trazer mais vídeos como esse, às vezes com outros jogos da Copa, já que eu tenho acompanhado 80% quase. Enfim, eu vou ficando por aqui. Deus abençoe a todos e até a próxima.